Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Informação e entretenimento você só encontra. Bom dia, desejo um sábado maravilhoso para você, né? E hoje estamos iniciando o primeiro programa de 2023. O programa Chega Mais, nessa semana, está recebendo o professor, escritor, artista plástico, ator, membro da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. Também é membro da Academia Palmense de Letras. E queremos aqui dar as boas-vindas. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Chega Mais e a nossa querida Araguaína. Né? Muito obrigado, é um prazer. Almecides, eu tenho acompanhado já desde a década de 80, quando eu cheguei aqui, na cidade de Carolina, Maranhão, o seu empenho e sua dedicação em relação à educação e à cultura de Araguaína. Gostaria que você falasse um pouco, inicialmente, em nossa entrevista, para o público presente, nossos telespectadores, conhecer mais você, que eu sei que você aqui é muito conhecido, mas mais no meio artístico, né? Agora, junto à comunidade, também como professor, né? Então, muitos aí vão gostar de revê-lo novamente aqui, né? Falando sobre as suas origens. Você nasceu aonde mesmo? Foi Aurora do Coco, é verdade? Da Bacilândia? Eu sou lá da Aurora do Coco, falando um pouquinho da vida da gente, que eu estou aqui, vizinho aqui de Aurora do Coco, Bacilândia, mas eu vim para cá em 53. E de 53 para cá eu venho rolando todo um processo de estudos, dificuldades, ginásio, e até sair daqui nos anos 70 para ir buscar outros campos, e já com o ginásio, e partir para São Paulo, Brasília, São Paulo, e lá fiz faculdade em São Paulo, e durante 13 anos vivenciei bem a capital paulistana, e então trabalhos, muita dedicação também, e de lá eu, concluindo o estudo, fui para o exterior, atravessei o córrego, né, o Oceano Atlântico, fui viver um pouquinho de experiências no exterior. Por lá, ficando um bom tempo, né, nos estudos. Primeiro fui conhecer a língua, a literatura, para poder dominar o que eu queria, que era fazer um doutorado. E lá eu me encontrei, quando eu me dei conta, estava já na Universidade de Sorbonne, Paris 3, Panteon, e fazendo o curso de doutorado de Economia do Desenvolvimento. Que maravilha! Então você é formado em Economia, né? Sim, eu sou bacharel em Economia pelas federações da Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E de lá eu fui fazer... E tem um mestrado também na mesma área, né? Economia. Tem, mestrado. Qual universidade você fez? A Unitins eu fiz mestrado não, doutorado. Doutorado na Universidade Panteon, Paris 3. Certo. Né? Que é a rede, né, da Universidade Sorbonne. Aí, depois aqui, foi que eu já de volta nos anos 80, foi que eu fiz aqui, além de pós-graduação em língua portuguesa, eu fiz pós-graduação em História, com especialização em Memória e Identidade. E, por último, fiz Pedagogia. Hoje eu tenho 2 graduações e 3 pós e especialização. Na verdade, está super qualificado, né? Sim. No mercado de trabalho. Você não parou, né? Não parei. Eu sempre continuei fazendo minhas pesquisas e continuo sempre nas artes, no mundo das artes, da escrita, sempre fazendo, traduzindo. É um trabalho árduo. Professor Almecides, você tem a dizer para nossos amigos telespectadores que às vezes conseguiu realizar o sonho de fazer o nível superior, né?
mas que parou no meio do caminho, que estacionado, ainda jovem, podendo ainda conseguir galgar ainda novos degraus, o que você tem a falar para ele? Às vezes a pessoa está com 40 anos, só o nível superior e tal, e hoje tem jovens já com doutorado aí, sim, já. Sim. Né? O que você tem que falar aí para ele? Eu tenho a dizer que, olha, aquele que bem preza o conhecimento, é necessário que se faça, faz um curso após outro, e depois outros, mas sempre vai encontrando uma complementaridade. Então, a complementação é sempre engrandecedora na formação daquela área. Se você está titubeando ou meio indeciso com aquela área, busque outra e vai se informando. Quando você menos espera, você tem o leque aberto e você está com a metade já pronta. Então é isso que a gente vai fazendo. Quanto mais você leciona, ensina, mais aprendizagem você tem, porque é obrigado você a fazer as suas pesquisas para passar para o alunado. E essa passagem, você só tem que rever tudo, não que você saiba tudo, mas também você não sabe. Às vezes a gente recapitula para dar novas formas. E o alunado também, eles trazem muitas perspectivas de apoio à complementaridade deles também. Isso aí é muito bom, é uma aprendizagem constante. É por isso que a educação, ela é constante. A educação, a medicina... Ela é contínua, né? É contínua, é ofício contínuo. É contínuo, não Enquanto para. a gente estiver vivo, A gente está sempre o saúde tem que estar procurando se qualificar cada vez mais. Não somente para ter melhores empregos, não, e ganhar melhor, não. Também como realização satisfação pessoal. Né? Esse é um trabalho que é árduo. Eu, por exemplo, eu já tive momentos de dizer que às vezes eu fico triste de saber ou de aprender muito, porque a gente sofre. E tantos que não aprendeu o suficiente também não tem essa memória, essa consciência. A conscientização traz a imposição do respeito, a dedicação ao trabalho e o mundo que te pertence, os que estão lado a lado. Se você tem essa visão, ela vai te dizer um pouco disso tudo. Os meus escritos têm um pouco de tudo dessa reflexão, que a gente não está no mundo sozinho, nós estamos sempre precisando de alguém, sempre ombro a ombro com alguém, nunca jamais sozinho. É um ser da natureza, é um animal que é indivisivelmente quebradiço, porém sempre precisando do contato. Ele é o único que não tem condição de viver sem a comunicação, sem uma parceria do lado do outro. Então, a gente, ombro a ombro, cada vez melhor. Quanto mais ombro a ombro a gente pensar no contato, na amizade, na sintonia humana, corporativa, familiar, social, você passa bem, só passa melhor, cada vez acrescenta mais. Professor Messias, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história da educação aqui em Araguaína. Você, como professor, atuou aqui muito nas escolas estaduais, né? E também a sua participação nos eventos culturais daquela época, né? Na década de 90, né? E também a criação de Tocantins. A cultura no estado de Tocantins melhorou ou não? Ainda está muito precário? E o que tem que melhorar em relação às políticas públicas de incentivo aos artistas tocantinenses? Bom, quando eu voltei, depois de tantas idas fora e estudando fora, longe de casa, eu resolvi voltar já no final dos anos 80 e chegando em Araguaína, tudo estava sendo mudado, né? A emancipação do novo estado, a nova administração estadual, né, do novo estado e toda uma inovação de um estado que se dividiu em dois. Pois bem, na educação eu entrei nós tínhamos uma faculdade aqui, a Facila, nós tínhamos outra em Gurupi
e outra em Araguaína, em Porto Nacional, praticamente equiparada, quase que a mesma coisa. Então, juntando, como docente aqui, juntamos a equipe, fizemos um trabalho de estatutos do ensino superior para Facila aqui, com previsão da educação de uma Universidade Federal do Tocantins, o UFT. E então foi isso que aconteceu. Daí a gente fez o projeto para a Universidade Federal do Tocantins e ao mesmo tempo também legalizando a Unitins, que as duas foram ser sediadas lá na capital, né? E aí, então, com isso, a gente foi trabalhando também a educação e a cultura em si, que aqui, nos anos 80, quando cheguei, estava meio ainda, como sempre, a cultura é segundo plano, a gente teve que juntamos uma equipe, fizemos um bom trabalho, dar um bom boom para que a cultura se alertasse, né? E graças a Deus tivemos a primeira soma de artes, a segunda soma de artes, e fomos fazendo, e criou-se um laço de toda a classe artística do município de Araguaína, que deu um bom sinal, um bom resultado das somas e do movimento cultural que alavancou bem, né? Daí a gente tem que também fazer a parte macro, né, do todo o estado. Aí fui parar no estado de Tocantins, lá na capital, e que é onde estou até hoje, mas que nunca parei. Então eu faço aqui, a equipe da Associação Cultural de Araguaína ficou aqui, que ainda existe a associação meio parada, porque de acordo com a administração termina sempre tendo outros empecilhos, né, e outras coisas. Então temos muito aqui labutar com essa questão da cultura. Arte e cultura, ela tem que ser sempre pé ativo, pé firme, porque senão não funciona. A educação já é uma obrigação do Estado, essa aí tudo bem, mas a cultura é voluntária. Aquele cidadão, empresário, que tem a vontade de ver a sua cidade com desenvolvimento, olha, em 2004 eu vivia na casa de um, de outro, falando, olha, você tem uma peça fundamental, que você tem, dá um valor extraordinário, que ninguém dá o valor que você tem, mas que ela não precisa ser colocada ali, doe para o museu, que esse museu vai catalogar e vai deixar uma peça rara, de grande valor, para aquela família. Já também fazia o cadastramento de acordo com quem doou aquela peça, aquela obra, ficaria registrado, né? Então é um momento crucial que a gente fez em 2004. Sim, Almicides, em relação, eu gostaria que você falasse um pouco em relação à criação até de leis, né, decreto-lei, da criação da fundação, né, Museu de Araguaína. E você, como um dos mentores que enfrentou essa batalha, gostaria que você falasse um pouco sobre este período de tentativa de implantação do Museu Histórico de Araguaína e quais foram os problemas que você enfrentou que não foi possível concretizar, colocar para realmente acontecer. Olha, o que acontece é que para se montar um museu não é tão fácil, é preciso de muita pesquisa, muita influência, e pesquisa nós fizemos, nós temos um bom acervo que foi feito em 2004, aquela pesquisa de campo, que a gente trouxe assim, dados extraordinários da história inicial dos primeiros moradores de Araguaína. Isso tudo tem hoje na cadeira de História, né, da UFT, que foi o trabalho resgatado na minha coordenação pela Prefeitura Municipal de Araguaína na época, né? E então eu não podia deixar nas mãos de outra pessoa, a não ser de uma responsabilidade científica, que é no caso da UFT. Aí então eu deixei lá e eu acho que está em boas mãos, eu vejo que está sempre sendo expostas,
expostas as peças, o trabalho está lá todo. Está sendo conservado? Muito bem conservado. Fiquei feliz de ver outro mês de novembro, dezembro, e já esse ano nós estivemos lá com a Academia Acalanto, Academia de Letras, né? E a gente viu, foi mostrado para todos que estavam lá a exposição, de ver o espaço, que me surpreendeu quando eu vi que estava bem exposto, e é um trabalho que resgatei há muito tempo, 2004, que eu achava que estava tão parado e não está. Agora, falta sim conhecimento, mais informação, mais divulgação para essa gente, para o consumidor, nós temos um museu, só não tem espaço físico ainda, mas nós estamos trabalhando com isso. Não é fácil, não é de uma noite para o dia, é preciso conscientização para que a gente tenha. Quem é de você aí aqui em Araguaína, que não gostaria de ter um museu? Essa é a pergunta. Então, vamos trabalhar para isso. Essa é a minha paixão desde 2004, e eu espero ainda estar imbuído. Nós, graças a Deus, eu vejo que tem uma equipe de docente da UFT em Araguaína que estão trabalhando para esse fim. Já tem até a Associação de Amigos de Museu de Araguaína. Isso é fantástico para mim. Eu fiquei feliz da vida esses dias atrás. Foi um novo ano que está começando para mim com relação a isso. Isso é uma alegria estupenda para mim. E eu gostaria, você aí ouvinte, você que gosta de novidades artísticas, cultural para a nossa cidade, faça isso. Vamos manter uma campanha de ajudar esses amigos do museu a formalizar o mais rápido possível, para a gente ter em Araguaína, a maior cidade do estado depois da capital, não ter um museu. Vamos fazer esse museu, por gentileza, vamos juntar, vamos dar as mãos e vamos abraçar essa causa. Nós precisamos, nós temos prefeitos até agora responsáveis, bons, de boas intenções. Vamos trabalhar com isso, nós artistas, você amigo dos artistas, amigo da arte, da cultura, vamos trabalhar isso para que a gente tenha um museu o mais rápido possível. E os vereadores também, né? Porque não, os vereadores são os nossos representantes, nosso legislativo. Vamos trabalhar assim. Inclusive, eu tive que mudar na época, quando nós fizemos a Associação Cultural e o movimento para essas explanações das artes, nós tivemos que refazer 2 artigos da Constituição do município de Araguaína, 249 e 250. Vamos ver esses artigos lá, que a gente foi modificado de forma coerentemente condizente com os artistas, e estava também, não me recordo o nome do nosso advogado jurista da prefeitura na época, um rapaz jovem, mora aqui pertinho daqui, e desculpa, mas é um amigo e tanto, mas me fugiu a palavra, o nome dele nesse momento. Mas é uma pessoa de uma índole de respeito com o direito, com a obrigação e a cultura. Ele me instigou muito, me deu muita força nessa época dessa organização desses documentos. Então eu acho que é fantástico a gente reativar tudo isso. Araguaína cresceu, já não é mais uma cidadezinha, ela é um polo industrial, um polo do boi gordo, é um polo, por que não um polo da cultura também? Nós estamos no meio termo aqui das 3 vertentes, Maranhão, Pará, Amazonas e o mesmo sul, Goiás, Minas Gerais. Nós estamos numa área privilegiada e, no entanto, a nossa cultura está fragilizada. Muito bem, e agora nós vamos falar um pouco aqui com o professor Almecide, retornando aqui nesta segunda parte, sobre as suas produções literárias. E nós vamos falar hoje um pouco sobre Nas Linhas do Horizonte, esse livro que ele lançou. Tem também outro livro que ele lançou recentemente, mas eu gostaria que ele trabalhasse um pouco, falasse um pouco sobre esse livro, né? Que foi no dia 28 de maio, né? Uhum. Lá na Maria Criativa, não foi? Ele fez o lançamento. E eu estava lá presente, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre suas produções literárias. Este livro
Nas Linhas do Horizonte, fala sobre quais os temas e qual o estilo literário que você trabalha nele. Olha, o meu estilo, esse livro aí é um pouco pesquisa científica, né? E ele é um pouco de reflexão. Justamente são crítica literária, cultura, civilização e educação filosófica, né? Certo. E educação, né? Filosófica, educacional e ética. Então ele foca esses parâmetros. Mostra lá para nós. Esses parâmetros. Então a educação, ele fala em ética, a educação, a filosofia educacional, a ética e o comportamento crítico também literário, que a gente tem a obrigação de falar sempre, né? E o que eu faço, eu certos pontos eu abordo o tema, levanto o problema do tema, mostro a lei e mostro o comportamento que nós estamos fazendo. Aí eu não vou dizer nada, eu só estou levantando a questão para você ver qual é a linha do seu horizonte, do horizonte do leitor, você leitor, não sou eu. Eu estive olhando aqui, você fala sobre a cultura e resistência, né? Exatamente. Se analisar na história do Brasil, veremos que de tempos em tempos há uma crise econômica e política que corresponde mais ou menos às crises internacionais. Nesse sentido, o Brasil é esse vai e vem, né, de crise econômica. Mas por que nessa ciranda? Porque assim, além de... Você que é formado em economia, você Exatamente, sabe é justamente esse ponto é que... Por que o Brasil não tem uma estabilidade econômica? Só vive um período bom e depois cai. Porque de acordo com a instabilidade e a época, né? Você faz uma meta, traça uma meta em que ele vai, e na economia a gente busca a linha de crescência, né? Vai crescendo, chega um ponto de estagnação. Aí você para um tempo estagnado para depois decair. Antes dessa decadência é que a gente já tem que prever de permanência, não deixar cair. Pelo menos estabilizar. Estabilizar pelo menos, não né? deixar cair a onda. Então é aí que eu falo também que nós temos esse tempo, às vezes o movimento cultural, a dinâmica, ela é crescente, de repente ela se estabiliza e para, e às vezes vem a mudança por consequência, nesse momento, governo, pandemias e outras consequências. Aí depois vai começar tudo outra vez. Então, essa coisa que eu falo em termos econômicos devido à minha formação, mas preocupado também com a crescente condição da gente manter as linhas, tanto do comércio, como da cultura, como da educação, como nas artes, a gente mantém. Só que raramente se mantém esse equilíbrio total. Vai umas e outras ficam de lado, outras ficam adormecidas. Mas a gente sempre fala nessa questão de o crescimento, a linha de crescimento, a decadência de uma de outra, e aí é onde nós estamos sempre nessa... O Brasil está nessa inconstância. E isso prejudica muito a evolução educacional e cultural de um país. Além do movimento contra a cultura, porque a gente tem o crescimento e o crescimento é bom, o desenvolvimento é bom, porém nem sempre benéfico. Ele às vezes traz um benefício, mas derruba outros e acresce outros. Então eu digo assim, o crescimento é bom, porém nem sempre benéfico, justamente por isso. Mas é bom porque o desenvolvimento é bom e vem e é crescente. Agora a gente tem que buscar essas linhas de crescimento e buscar equiparar, no caso, com a arte com a cultura. Eu vi uma época aqui há 20 anos atrás que a gente fazia algumas pregações de cartazinho nos postes, na rua, fazendo nossas programações de somas de artes, né, as exposições. Quando a gente pregava 2, 3 postes, no quarto você olhava para trás, já tinham 2 arrancando lá atrás. Então, quer dizer,
Isso chama-se dadaísmo ou contracultura. A gente tem esse comportamento, infelizmente. Isso é mais do que arcaico, não é novo isso aí. Mas sempre vem essa onda, infelizmente. É por isso que eu digo, você aí que provém, que é artista, que gosta da arte, e o meu espectador que gosta, que ama as artes, vamos matar deixar essa barreira do dadaísmo, do contracultura de lado e vamos seguir o desenvolvimento, acompanhar esse momento importante de criatividade do artista jovem, adolescente, dos mais novos futuristas ou mais arcaicos, tudo são artes. O importante é a gente ter esse acervo, que amanhã depois nós temos um museu que a gente nem discute, né? Verdade. Em relação também, você faz um trabalho aqui, uma análise filosófica sobre a arte, né? Em princípio, a arte tem influência decisiva no desenvolvimento do indivíduo como social e humano. O predomínio de um estilo e o aparecimento de uma nova experiência artística já são o bastante para mostrar que o homem continua jovem, Sim. ativo e criativo. E tal vigor termina por tocar toda a coletividade. Eu acho que é isso, a arte é isso. Por isso que ela é a resistência. Por isso que ela incomoda tanto. Exatamente. Ela incomoda porque ela existe e ela, depois que ela é colocada no seu ponto de vista, ela não tem para onde dizer o contrário. Ela é aquilo, né? É tão simples você dizer assim, pegar uma colher de pau, que é um instrumento de panela de você mexer, só que é um artesanato, ninguém dá valor àquele cidadão que o fez, né? Mas ela serve para você mexer aquele alimento, botar na sua vasilha até para comer, mas ela não é vista como tal. Se você a põe numa exposição, ela passa a ser importante, ela é intocável, é uma obra de arte. Agora, a mesura, a medida que dá é você, que vai valorizar o bem que ela está sendo, como ela está sendo mostrada, né? Ela foi uma coisa, é um simples pedaço de pau? Mas ela foi o quê? Ela tem um valor, ela foi feita por alguém, serviu para muitos, ela fez o que nós precisamos. Então, ela é uma obra de arte. Naquele momento, ela passou a ser obra de arte. Não é mais um instrumento utensílio de doméstico. Ele é uma obra de arte. E aí, o difícil de um cidadão comum entender, isso é arte. O melhor é que é uma obra de arte. E vem aí a questão de despertar o senso crítico. Também. Porque você vai pensar assim, vai ver aquela colher, né, de madeira, colher de pau, e você vai analisar, né, como ela foi feita, que tipo de madeira, em que época. Aí onde está. Nem existe mais aquela madeira que foi feita de móvel. Exatamente. E aonde ela foi utilizada, né, por quem, né, tem toda uma riqueza por trás disso. Ela não é somente aquele pedaço de pau que está mais lá. Ela é uma obra. Ela foi escolhida para aquilo, né? Foi tão incrível assim no século passado, quando Duchamp, né? O Duchamp é um artista francês. Ele no meio da exposição, um grande salão, ele botou um vaso lá. E se tornou, a polêmica foi imensa, mas é tão discutível essa questão da obra de arte, essa sutileza da percepção que é impecável. É preciso, quanto mais você tem conhecimento, mais arte você vê nas coisas que você se depara, até no pensamento. Professor Messias, em relação aqui a esse capítulo aqui, na página 58, cultura de um período pouco revelada, a história da cultura da região, no então norte de Goiás, hoje Tocantins, muito deve ser pesquisada. Questões como, existia escritores nesta região? E quais eram as manifestações culturais da época? São perguntas que não estão respondidas a contento. Sim. Você fala que
ainda do norte de Goiás, né? Já existiam vários cidadãos, né, goianos aqui no norte praticando, produzindo cultura. Sim, sim. Quem são eles? Por que você questionou isso? É porque a gente... Você acha que eles foram esquecidos? O que aconteceu? Que o Tocantins e aquilo lá morreu, aquela história deles? Infelizmente, se ele não foi captado essa escrita, esse material, muitos foram apagados. Agora, existem, até depois disso, Nós temos o exemplo, professor Messias, do professor José Francisco Concesso. José Francisco. Ele chegou aqui, ainda era norte de Goiás. É. 68 ele chegou aqui, entendeu? Então, e ele, né, faleceu agora há pouco tempo de Covid, né, na pandemia, infelizmente, e criador da Calanto, né, fundador. Então, ele é uma das figuras que nós não podemos deixar apagar. Nunca, de jeito maneira, até porque eu fui coroinha com ele, quando ele chegou padre aqui, eu já era coroinha com o Remígio, aí o Remígio passou o lado de vigário para ele, e ficamos aí, a gente fazia todas essas cidades da circunvizinhança as obrigas, né? Fazia todos os festejos daqui. Novo Horizonte, Pé do Morro, Precata Queimada, tudo troca-tapa, cachorro de coca. Tudo isso hoje são cidades que a gente fazia essas festividades de festejos, né? Todos isso nos anos 60. Graças a Deus, eu passo por lá, por essas cidades, assim, eu falo, quem te viu? Quem é que fala que me conheceu por aqui, nesses matos aqui, que só tinha uma igreja, uma capelinha, e a gente ficar no Lamaçal, celebrando tudo isso aí, como Santa Fé, todo esse... Muricilândia, ali, muita coisa louca. Então isso... Quebra-vara. Ainda hoje existe o quebra-vara. Então isso é interessante, porque a cultura ela existe, tudo imbuída nessa gente, nesses povoados, nesses recantos, elas existem. A literatura ela está também muitas jogada para lá, nesses lugares, como por exemplo a Fazenda Boa Esperança, onde resgatamos todo esse acervo do museu, desde 1874. E lá estão o cemitério, que quase ninguém, através dessa pesquisa, Família Dias, né? Dessa coisa que eu fiz, fui buscar lá nesses recantos familiares, através disso, mais as informações, catalogar tudo. Hoje o cemitério lá já é bem mais frequentado, as casas, a história está tomando corpo maior, né? Os próprios da época, a gente na quinta eu fiz uma árvore genealógica até a quinta, nona geração dessa família, que está toda aqui no Tocantins. Tem aqui em Araguaína, tem Gurupi, tem Tocantinópolis, tudo tem dessa família dos Dias, né? Miracema, né? Tá tudo aí espalhado. Só que eles existem só no nome, no sobrenome Dias, né? Dias Luz, Marinho, não sei o quê, mas são toda essa família de 1870. Do período, né, do Império. Né? Porque ele era da cavalaria de Dom João VI, esse Antônio Dias Ribeiro. Ele veio para cá com privilégio, ele era uma patente de estágio, né? O cara era uma patente, uma potência, né? Tanto que vivia a Fazenda Boa Esperança aqui. Se você olhar no século XVIII para XIX, você vai encontrar no mapa do estado de Goiás só esse lugar, Fazenda Boa Esperança, somente. Ou se você olhar nos mapas das cartas do INCRA, de coisas de terras, você vai ver nessa época só esse lugar. Inclusive, eu fiz pesquisa também sobre isso aí. Ele tinha também a mão de obra escrava, certo?
Tinha escravos. Tinha, eles trouxeram de lá tinha fora. canaviais, engenho, de cana-de-açúcar. Sim. E ele tinha mais de 800 cabeças de gado. Então você sabe que essas patentes só recebia esse título de coronel quem tinha no mínimo 300 cabeças de gado, que tinha esse título. Então ninguém tinha um rebanho como o dele. Né? Aqui então, tinha, e não só de gado, ele tinha cabeças de animais também. Tinha os cavalos, tinha os equinos e aqueles outros jumentos, né? Então era bastante cabeça, muita cria. Aí era bem. E encerrando aqui, este livro, um breve comentário, né, sobre Na Linha do Horizonte. Por que esse título, Na Linha do Horizonte? Você, o que veio na sua mente para colocar esse título? Inspirou você? Porque veja, esse livro ele é um apanhado científico, né, de pesquisa científica. Eu vivi na época da guerrilha, em Araguaína, e eu fui detido sem ter conhecimento de causa. E aquilo para mim foi um choque dos maiores que eu sofri na minha vida como decepção. Imagina, fui não fui preso, fui detido, fiquei na delegacia lá na Praça das Bandeiras, mas para mim Teve interrogatório, alguma coisa? Ou não? Só não, lá mesmo? Não, eles não questionaram nada, eles me puseram lá e disseram falaram por lá que eu ficasse lá, que eu cuidasse de mim, que eles iam buscar o outro que tinha corrido. Certo. Tinha ido embora, fugido, né? Fugido. Nós estávamos os dois conversando, e aí quando ele viu, olhou para trás e viu que tinha gente seguindo, ele correu, entrou no mato e eu não sabia do que estava acontecendo. Sozinho? Sozinho, aí puseram no carro e me perguntaram quem era o outro. Eu falei, era um colega da escola. Mas você lembra qual era a rua, o local? Quando o João Lima, ali perto, foi bem em frente ao Paraíba. Lá no Paraíba. Lá perto do Café de Senha. Tinha a serralheria do Pedro, né? Eu entrei correndo na sala dele, aí ele disse, eu falei, tem esse povo atrás de mim, eu não sei do que se trata. Aí acho que ele deve ter mostrado identificação, né? Aí ele disse, não, vai com eles, não vão mexer contigo, não, vai lá, ele vai atender ele não vai fazer nada contigo, não. Aí eu fui dentro do carro já apavorado, né? Não sabia do que se tratava, mas eu sabia que era negócio de guerrilha, porque tava, né? E aí eu falei uma besteira lá, assim, bora, esse negócio aí tá repetindo a mesma coisa da semana passada. Aí eu falei assim e saí, e eles foram atrás, não sei porquê. Aí aconteceu isso, mas tudo isso ficou embutido na minha cabeça, e que eu resolvi sair fora dessa tempo. E na hora da escrita eu passei a observar o que era cultura e política cultural, e aí é tanto que eu falo CPC aí, né, da época dos anos 60, que eu falo a respeito que eu fiz uma analogia. Eu peguei o que é de escrita de lei, da lei referente, e eu fiquei ciente e pegava o que estava acontecendo. Então eu pus apenas o confronto das duas ideias para saber. Então, na linha do horizonte de quem? De quem está lendo, de quem vai ler, que vai tentar decifrar o que pensei eu na hora de mostrar a minha reflexão. Não deixa de ser uma pesquisa de reflexão do que é a coisa de fato e o que está acontecendo. Então eu ponho a checagem dos dois. Confrontando e deixando o leitor criar sua própria imagem. Exatamente. Seu próprio horizonte. Exatamente, seu próprio horizonte nas duas posturas da leitura. Muito bem, professor Almicides. Quero agradecer a sua participação no programa Chega Mais.
gostaria que você deixasse aqui o seu contato para algum amigo aí, conhecido aqui de Araguaína, do Tocantins mesmo, queira entrar em contato com você, revê-lo novamente, bater um papo. Quais os seus contatos aí? Você tem redes sociais, tem alguma coisa para nossos amigos aí, telespectadores? Tem, no Instagram, Almecides junto, Almecides Cultura. Você vai encontrar um pouco do que falo, das coisas que ando escrevendo, às vezes fotos, porque muita gente manda foto para mim, por onde eu estou por aí, então eles vão passando, e eu agradeço. E também eu escrevo, me diz um alôzinho, me diz como é que qual o seu telefone, que eu posso anotar e a gente manter o contato, porque normalmente... Quem quiser adquirir o livro, Almecides, através de qual telefone pode conseguir? No caso, nas linhas do Horizonte, você encontra na JEP, aqui em Araguaína, em Palmas, Gurupi. Qual o valor? Eu não sei como é que está nesse momento. E o outro livro mais recente? Que o mais recente, Flor de Jasmim e Navalha, ele está, eu não deixei em livraria nenhuma, ainda está comigo. Qualquer coisa você pode me telefonar, meu número é 63 99232 4399. E aí você manda pro Sedex, né? Manda, pessoa. De boa. Então, gostaria de agradecê-lo. Eu agradeço e muito. Agora suas considerações finais aí, né? Eu só queria agradecer muitíssimo você aí, ouvinte, que está me vendo, que atenda esse apelo. Vamos trabalhar pela cultura do nosso estado. E Araguaína é um polo industrial, um polo da cultura. Essa cidade merece ser um polo de grande porte, que tem com a população, com o potencial rico que é, e falta um pouquinho mais de atração cultural, cultura mesmo do nosso povo, da nossa cidade. Nós temos que mostrar os valores da nossa cidade, os valores, os talentos que nós temos na música, na arte, na dança, na poesia, na literatura, em todos os aspectos nós temos muitos artistas. Vamos ocupar esse espaço para que, cedendo para esses que estão vazios, vir oferecer, mostrar o seu trabalho. Vale a pena. Toda arte vale a pena ter seu espaço sendo visto. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento para você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. É isso aí. O programa Chega Mais, informação e entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Muito bem, estamos retornando com o programa Chega Mais, hoje falando sobre saúde pública, tá? Sobre o dengue. E conosco aqui está o agente de endemias, Luciano Braga. E ele vai nos falar um pouco como surgiu esta doença, né, que espalhou-se pelo Brasil e que dá muito trabalho à Secretaria Municipal de Saúde e todas as equipes de combate para tentar controlar e até mesmo extinguir o mosquito da dengue, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. Fica à vontade, o programa Chega Mais. Se preocupa também com a saúde da comunidade. Nós somos um programa educativo e cultural. E dentro dessa educação, nós temos esse cuidado com a saúde. Né? Isso. Então, eu quero agradecer sua presença e gostaria que você falasse quando que surgiu esse mosquito aqui, porque nós moramos numa região amazônica, né?
como surgiu esse mosquito, né? Na verdade, no Brasil? Já tem bastante tempo, né? Bastante tempo. Os historiadores e pesquisadores da área, eles falam que o mosquito chegou no Brasil por volta do século XVIII. A gente sabe muito bem o que acontece no século XVIII aqui no Brasil, né? Quando os portugueses eles desembarcam com seus grandes navios que vinham da Europa. E esses navios eles faziam vários percursos durante até chegar no próprio Brasil, né? Então eles foram para outras regiões do mundo. Por exemplo, o próprio mosquito Aedes aegypti, ele é de origem egípcia. E a gente sabe que os portugueses, eles foram também para a região ali da África, do continente africano, que é exatamente o país de origem do mosquito Aedes aegypti. Então, esses navios, principalmente a gente conhece como os navios negreiros, quando eles foram para as regiões lá do Egito, principalmente para a África, e aí eles trouxeram exatamente seus ovos. Um detalhe muito, muito importante que a gente sempre fala é que o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele consegue sobreviver 450 dias sem necessidade de água nenhuma. Então ele consegue ir de um ano ao outro. Alta temperatura de resistência. Então, se hoje é 22 de fevereiro de 2023, daqui do dia 22 de fevereiro de 2024, o ovo ele continua ainda pronto, continua vivo do mesmo jeito. E quando ele tem contato com a água, ele vai eclodir já de maneira então bem rápida. Ele tem que ter o combate o ano inteiro, né? O ano inteiro. Então, exatamente por essas questões que esses navios, quando eles iam fazer essa travessia para o Brasil, né? Como até então a gente não conhecia como o Brasil, mas sim como um novo mundo, né? Como os portugueses falavam, né? Então eles trazem, junto com as suas embarcações, esses ovos aqui para o Brasil. Então até então a gente não tinha registro de Aedes aegypti aqui no Brasil. E aí, através desses navios negreiros, eles trazem esses ovos aqui para a região do Brasil. Certo. E já agora, na década de 80 para 90, surge novamente uma fase bem crítica por todo o país, né? Por tudo. A gente fala que antes a gente não encontrava o Aedes aegypti na zona rural. Hoje se encontra o Aedes aegypti em todo o território nacional. A gente tinha aquele problema, uma questão muito grande que a gente falava que na região sul não se encontrava tanto Aedes aegypti. Hoje não. A realidade já é outra. E a gente fala, principalmente aqui na região de Araguaína. Prolifera muito rápido. Muito rápido. E aqui na região de Araguaína, é um local muito propício para proliferação. A gente tem um tempo de muita chuva, aí parou. Muita temperatura muito alta, muito sol. E aí com isso o mosquito ele consegue se proliferar muito rápido aqui na nossa cidade. Como a gente está agora nesse tempo chuvoso, então... Nós temos também a questão de vários córregos, né? E o rio Lontra também. Isso. Eles têm bastante água também, né? Só que a questão do mosquito, ele não gosta de água corrente, né? Eles não sujam. Só água parada. Água parada. Água parada. Se tiver, por exemplo, no córrego a gente vai encontrar mosquito, ovos, não. Porque o mosquito ele precisa de água parada. Antes a gente tinha aquele problema que o mosquito ele só gostava de água limpa. Hoje não. Qualquer tipo de ambiente se encontra um mosquito. Tanto que já encontraram até em fossa. Coisa que é completamente assim, 10 anos atrás, coisa completamente estranha de se ver. Então o que acontece hoje é que o mosquito ele está se transformando, está fazendo essas modificações com o tempo. E aí só quem sofre com isso é a própria população. Acho que a gente lembra muito bem, né? 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente falava que era o mosquito da dengue. Por quê? Porque transmitia só a dengue. Agora não, a gente tem o quê? Chikungunya, Zika vírus e ainda tem a febre amarela urbana. Então são 4 doenças que esse mosquito ele transmite ao longo assim, dos seus 45 dias. Né? O mosquito ele vive em média mais ou menos de 30 a 45 dias. E durante isso ele consegue desovar até 4 vezes. Em relação aos postos de saúde, esses postinhos atendem os médicos ou só lá na UPA mesmo, no caso? Quais os primeiros sintomas? Febre alta, forte, dores, essas coisas?
Assim, o primeiro sintoma básico, a gente fala da dengue, é muita febre. Muita febre, porque aí também, hoje a gente tem aquele diferencial, né? Como a gente está falando que hoje o mosquito Aedes aegypti transmite 3 doenças, então, assim, é difícil às vezes você identificar qual é a diferença entre elas, principalmente em relação aos sintomas. Porque a dengue, você vai sentir muita febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo. Na chikungunya já são outros sintomas, principalmente dores nas articulações. A gente, durante as nossas visitas nas escolas, nossas apresentações, a gente encontra muitos professores que falam que tiveram chikungunya e que até hoje, depois de quase 2 anos, 3 anos, ainda sente muito dores nas articulações. Então a chikungunya, principalmente dores nas articulações, e a zika vírus, principalmente a coceira. Por isso que a gente fala que é importante, sentir algum desses sintomas, tem que procurar uma unidade básica de saúde. E qualquer postinho de saúde vai ser atendido e aí vai ser encaminhado para fazer o exame para identificar se você está com dengue, zika ou chikungunya. Tem que fazer o exame, né, de sangue. Tem que fazer. Tudo direitinho. Em relação aos cuidados da comunidade, para a coleta do lixo, não deixar água parada, como você falou, o que você orienta assim, para tentar diminuir o foco no bairro onde você mora? Por exemplo, se tem um lote baldio ao lado da sua casa, né? Procurar. Isso. Então, hoje a gente fala que a equipe do CCZ ela está voltada diretamente para o combate, né, ao mosquito Aedes aegypti. Como a Ana Cláudia falou, a gente tem equipe multidisciplinar dentro do próprio CCZ. A gente tem uma equipe para as casas fechadas, equipe para terrenos baldios. Então, se próximo da sua casa tem um terreno baldio, você pode estar ligando no CCZ e fazendo uma reclamação. E aí o pessoal, eles depois anotam o endereço, passam para a equipe responsável e eles vão fazer uma visita nesse terreno. A gente até sabe que a prefeitura ultimamente, ela está fazendo aquele trabalho de roçar o lote e aí depois envia a continha lá para o seu IPTU, né? Proprietário. Para o proprietário, né? Então é um cuidado também que a gente deve ter. Mas principalmente, acho que é o cuidado com a nossa casa. Assim, a cada 7 dias você dá uma visitadinha, olhar os locais que você nem imagina que pode ter água parada. A gente fala que um ponto assim, essencial é atrás da geladeira. Muita gente esquece que atrás da geladeira tem uma vasilha que deposita água, chamada... quando você descongela lá o freezer, a água escorre lá para aquela vasilha lá que fica atrás da geladeira. E ali é um local que muita gente esquece que tem. E ali fica parada a água. Fica parado muito tempo e aí o mosquito vai fazer a festa ali dentro da sua casa, né? Um local que você nem vai imaginar. E hoje a gente também tem uns problemas com as plantas, com as bromélias que também acumulam água. Então é importante. Jarro, caixa d'água destampada. Muita gente ainda utiliza a água em caixa, então é importante também fazer essa verificação. Ok. E outros cuidados que você gostaria de deixar, por exemplo, pneus, né? Pneus velhos. Eu observo que tem muita casa que tem pneus e utiliza como jarro. Coloca na frente da porta e faz um jardim com pneus. Esses pneus no inverno, aquela areia que fica dentro da planta, ela não pode se localizar ali um criatório não, de mosquito? Assim, se o pneu ele tiver areia dentro, areia ele não vai ter nenhum risco nenhum, né? Mas caindo água e abrindo mas se ele acumular água, cantinho assim, aí se torna um perigo. É tanto que em Araguaína a gente tem um ecoponto, um local onde se deposita esses pneus. Você tem vários pneus que fica no Daiara. Você pode estar ligando esse pneus velho, principalmente quem tem carro, pneus está careca e você troca, né, substitui. Aonde você deve estocar esses pneus? Levar para o ecoponto. É um aterro, né? Não, lá é um depósito, um local muito grande, que aí galpão, né? Galpão, e aí você pode estar ligando para você tem um número para a pessoa pedir para buscar, porque às vezes o pneu é pesado, é grande, às vezes não dá para você levar. Aí tem que ligar. Caminhão, a gente pode estar ligando no CCZ para estar se informando melhor, porque lá a gente tem o número de todos os órgãos
da prefeitura, né? Então Tá. é importante fazer Talvez a esse... SUPAR, né, consiga levar, né, para lá. Isso. SUPAR. Tá legal. Quero agradecer sua participação, seu esclarecimento. Foi muito enriquecedor. E vamos agora, gente, assistir um pouquinho sobre o teatro, né, que eles apresentam com bonecos fantoches nas escolas. Uma campanha muito bonita que tem surtido muito efeito, tá bom? E eu quero agora dar um presente para você, que é o meu gibi do Super Jack contra o mosquito Aedes aegypti. Eu lancei em 2019. E aí eu quero dar um aqui para você de presente e mostrar lá para a equipe, tá? E quem sabe a secretária municipal de saúde, né? Como é o nome dela? Ana Paula. A doutora Ana Paula possa até imprimir em grande quantidade, distribuir nas escolas, que é um gibi que tem todas essas orientações que você passou aí, né? Didaticamente, lúdico, tem caça-palavras, tem história, né? Assim, bem infantil, bem infanto-juvenil. Tá? Então eu vejo até uma importância, né, de a gente juntar esse programa de educação e saúde junto com o seu, com a revistinha, né? Então a gente já consegue fazer os dois trabalhos e fazer essa divulgação, né? Por mim, eu fiz essa revistinha, esse gibi, foi para salvar vidas, né? Porque eu sei que a dengue, ela mata, ela deixa sequelas, né, graves, né, pro resto da vida. Quando não morre, né, deixa sequelas. Então, esse gibi eu fiz nessa intenção. Inclusive eu pretendo futuramente lançar o Super Jack contra a leishmaniose, entendeu? E também sobre outros tipos, contra o sarampo, entendeu? Que está surgindo agora, o sarampo está voltando novamente, né? Fiquei sabendo aí. Então, é uma iniciativa, uma revista educativa, né? E se ela quiser, a gente conversa e a gente publica isso aí em grande escala para distribuir nas escolas, onde vocês forem com o teatro educativo. Tá? E hoje aqui, como convidada da semana, estamos recebendo a Ana Cláudia, né, que faz parte lá do projeto de saúde do CCZ, né? Isso, projeto de educação e saúde do Centro de Controle de Zoonoses. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer. E vamos, neste momento, tirar algumas dúvidas sobre os cuidados que nós temos que ter para que a população não seja contaminada, em sua maioria, pelo dengue, chikungunya e outras doenças, né, de insetos, né? E ela vai nos falar como é que está a situação hoje em dia aqui na comunidade araguainense, tá bom? Com vocês, Ana Cláudia. Então, eu sou a Ana Cláudia, trabalho no programa de educação e saúde do Centro de Controle de Zoonoses. Já estou nesse programa já tem desde 2013. E o programa de educação e saúde ele tem feito ações nas escolas, comunidade, ONGs, empresas, para levar informações, né, de prevenção sobre dengue, zika, chikungunya e leishmaniose, que é uma das endemias pertinentes do Centro de Controle de Zoonoses, da qual a gente trabalha com metodologias diferenciadas para atrair a criançada, né? Um deles é o nosso teatro de fantoche, que a gente tem como carro-chefe, que é uma das nossas metodologias principais, né? E bem solicitada tanto pelas escolas como a comunidade no geral. Em 2022, a Araguaína ela registrou 1.275 casos de dengue e 93 casos com sinais e sintomas graves, que a gente fala que são sinais de alarme, né? Quando a dengue está entrando com uma complicação. Teve um aumento aí de 22% nesses casos. E já Zika, registramos 2 casos de Zika em 2022 e 134 casos em chikungunya, que tivemos um aumento de 600% com relação, se a gente for comparar aí 2021 a 2022. Muito bem. Ana Cláudia, eu gostaria de saber, eu sei que está no início ainda, né, do mês de, assim, no inverno, né, período chuvoso, período chuvoso aqui em Araguaína, até o momento de janeiro, né, até agora o mês de final de fevereiro,
começou já clima de chuvas intensas, né? Como é que está a situação no momento agora? Então, todo período chuvoso, os índices de dengue, zika, chikungunya, eles se elevam, né? Por causa dessa chuva constante e o acúmulo dessa água parada que facilita aí a proliferação do Aedes aegypti. Certo. E levantamento de 2022, quais foram os bairros que tiveram um maior índice, né, de contaminação, assim, você lembra? A gente tem, todos os bairros a gente registra, né, tanto casos de dengue como de zika, mas eu vou citar 2 bairros, não sei se por ele ser bem populoso, né, um bairro grande, que se destacaram em 2022, foi o Araguaína Sul, mas a gente sabe que o Araguaína Sul é um bairro muito grande, e o bairro São João, né, mas são 2 bairros bem grandes. Hoje a gente pode dizer que o Aedes está em toda parte, né? Todo o município, todos os bairros registra focos, a gente tem focos tanto de... E em relação os produtos que vocês utilizam de combate, tem o fumacê ainda está sendo utilizado? Sim, o fumacê ele está sendo utilizado e a gente só utiliza o fumacê em último caso, né? Porque eles são produtos químicos jogados no meio ambiente, então ele tóxico, né? Tem um controle, né? Então quando o carro fumacê está sendo utilizado é porque os índices, né? A proliferação vetorial está com percentual elevado e aí se recorre ao uso do fumacê. Mas a gente enfatiza que a população ela tem que colaborar e eliminar os criadores enquanto foco, né, lá nos quintais das suas residências, uma vez que a gente registra o maior número de casos dos focos coletados em Araguaína são dentro das residências. Então a gente precisa da colaboração, né, da população com esses cuidados, né, desses objetos que acumulam água. Em relação às residências que ficam... Porque você sabe que Araguaína tem muita kitnet, residências de aluguéis, que passa ano, né? Isso. E muitas vezes a pessoa viaja, deixa trancado. Como os agentes conseguem entrar nesses ambientes que ficam lá praticamente, que tem piscina e tudo mais lá? Então, como é que vocês fazem? Vocês ligam, pegam autorização da polícia para entrar lá, quando não encontra ninguém, como é que faz? Para ver se tem foco. O CCZ ele tem uma equipe, né? Diariamente os meninos, no momento da sua visita, eles tentam recuperar aquelas casas que ficam fechadas, né? Tem um número de casas fechadas, às vezes muito alto, ou recusa do próprio morador. E eles tentam, dentro da sua rotina de trabalho, estar recuperando essas casas fechadas. Casas abandonadas, casas... tem uma equipe com chaveiro, né? Às vezes eles identificam se aquela casa ela faz parte de alguma imobiliária, aciona a imobiliária para estar adentrando esses imóveis. E a gente pede também à população, né, que mora em torno de uma casa de muito tempo fechada, a gente sabe que é um problema. Que avise, né? Que avise, ligue no CCZ, tem o 0800 646 7020. Temos o 3415-5307, as pessoas podem estar ligando, passando esse 0800, ele é da central de atendimento? Ele é o do Centro de Controle de Zoonose, são os telefones que a CCZ, gente... né? CCZ. É direto? Né? Direto. Então, amigo telespectador, se você precisar... procure esse número, ligue lá, 0800 646 7020 e tem o 3415-5307. Você pode estar ligando, passando o endereço desse imóvel que se encontra fechado, abandonado há muito tempo, né? Que você observa que tem muito mato, um mato muito alto, que tem muitos objetos que acumulam água. Você pode estar ligando, piscina, isso, para que o agente, né, juntamente com a equipe, que tem uma equipe de operação de campo, né, que atua nesse sentido, que eles vão estar fazendo a vistoria desse imóvel. Quem é o responsável lá nessa parte sua lá desse projeto
geral, diretor-geral? O nosso diretor hoje é o Vitor, né, que é o diretor do Centro de Controle de Zoonoses. E dentro do Centro de Controle de Zoonoses nós temos vários departamentos, né? Tem os coordenadores que são responsáveis pelo programa. Como funcionam os departamentos lá? Nós temos o programa, né, que é chamado de Programa da Dengue, né, que é a Maria das Arboviroses, que hoje esse termo mudou, porque o Aedes ele não é mais só transmissor só de dengue, ele é transmissor da chikungunya, do zika vírus. Então nós temos a Mariana Parente, tem a Ketri, que é do programa de leishmaniose, tem o Edson Popular Zezão, que é a Operação de Campo. Conheço o Zezão. Um abraço lá pro Zezão, tudo bem? Faz um excelente trabalho, né, com o pessoal aí da Operação de Campo, ele que está à frente, né, com essa equipe de Operação de Campo, com relação à dengue. Tem também a questão nas escolas, da campanha de conscientização, que sim, seu amigo aí vai esse é o nosso programa de educação e saúde que existe, né, dentro do Centro de Controle de Zoonoses, justamente para trabalhar essa parte de educação e saúde de uma forma diferenciada, né, que atrai a atenção da criança e que ela possa levar essas informações para os pais e pôr em prática esses cuidados necessários, né, que a gente vai fazer uma amostra aqui do nosso trabalho. Muito bem, quero agradecer sua participação, Ana Cláudia, aqui no programa Chega Mais. Foi um prazer recebê-la e nós iremos daqui a pouco retornar novamente sobre esse tema. Olá, pessoal! Ai, que prazer estar aqui hoje. Bem, eu estou esperando um amiguinho meu chegar, só que ele está atrasado. Cheguei! Meu Deus, que bicho feio é esse? Eu sou um mosquitinho. Ai, mas eu não estava esperando você. Eu estava esperando meu amiguinho, o Junqueira. Eu vim te trazer carinho. Eu não quero carinho de mosquito, não. E olhando pra você assim, preto com listras brancas, você só pode ser o Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Eu lhe trouxe carinho e eu não sou do Egito, eu sou de Araguaína. Ai, eu que não quero carinho de mosquito, eu vou embora. Vai não, minha amiga, eu tenho um presente pra você. Presente? Isso mesmo. Ai, mosquitinho, pois eu queria ganhar um presentinho. Pois se prepara que eu tenho um presente. Estou preparada. Chegando mais próximo, toma. Que mosquito feio, você me picou. Esse é seu presente. Credo, você me enganou. Ai, não, eu vou adoecer. Levei a picada do Aedes aegypti. Ai, pessoal, sinto muito. Eu volto outro dia. Tchau. Vai embora não, minha filha, eu tenho outro presente. Mas que menina boba, acaba de receber um presente e vai embora. Eu também não vou ficar aqui não, eu vou atrás dela. Tchau. Alguns dias depois. Olá! Tudo bem? Estou esperando a amiga chegar. O nome dela é Bia, mas só chega atrasada. É Bia atrasada. Oi, Junqueira! Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem? Que história é essa de dizer que eu estava atrasada? Não, eu falei a Bia, minha amiga. Tá bom, sei. Mas o que aconteceu? O quê? Ficou uns dias sem aparecer. Junqueira, eu estava sumida mesmo, porque eu estava doente. Estava com preguiça. Não, Junqueira, eu estava doente mesmo. Um Aedes aegypti me picou. Ai, vem a Bia falando que uma égua do Egito me picou. Não, Junqueira, eu não falei égua do Egito. Eu falei Aedes aegypti, o mosquitinho que transmite a dengue. Ai, que dengue é esse? Junqueira, é dengue. Dengue é uma doença febril causada pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Você sabia, Junqueira? Não conheço essa égua do Egito. É a Aedes aegypti e ele é preto com listras brancas. Ai, deve ser o torcedor do Vascão. Ai, Junqueira, me poupe. Ele é preto com listras brancas. Parente da zebra. Não, Junqueira. Preto com listras brancas e não é parente da zebra. É o Aedes aegypti e ele gosta de água parada. Ai, meu Deus. Você tem que deixar a água parada na sua casa, Junqueira. Na minha geladeira só tem água parada. Ai, Junqueira, não é esse tipo de água parada, não. A água parada que eu tô falando é aquela água acumulada nos pneus, Nos pneus. caixa d'água destampada, Caixa d'água destampada. vasos de plantas, Vasos de planta. copo descartável, No copo descartável. tampinha de refrigerante. Ai, tomar refrigerante com mosquito. Tô fora. Não, Junqueira, é só o recipiente do refrigerante e a tampinha que você tem que descartar no lixo. Porque senão, se vier a chuva e ficar água acumulada por mais de 3 dias, vai servir de criador para Aedes aegypti colocar seus ovos. Você sabia, Junqueira, que é a fêmea que pica a gente? Ai. Sim, Junqueira, é a fêmea. Ai, meu Deus, isso é preconceito. Por que é preconceito? Por que não pode ser macho? É porque é a fêmea que precisa de sangue para maturar seus ovos e o macho só se alimenta da seiva das plantas. Ô, Junqueira, Oi. você sabia que a danadinha do Aedes aegypti, a fêmea, coloca de 80 a 100 ovos de uma única vez? Oba! O que foi? Você ficou alegre por quê? Eu vou fazer um omelete com tanto ovos. Omelete com os ovos do Aedes aegypti? Isso mesmo. Você é louco? Não dá pra fazer omelete com os ovos do Aedes aegypti, não. 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 Então eu vou colocar no carro e vou sair vendendo ao ovo. Ai, Junqueira, me poupe e economize. Os ovos do Aedes aegypti não são comestíveis, não. Eles têm que ser eliminados do criador. Ô, Junqueira, Oi. mas você sabe o que foi que eu senti quando eu estava dodói de dengue? Preguiça. Jamais, Junqueira, eu não senti preguiça. Eu senti muita, foi dor de cabeça, Dor de cabeça. dor atrás dos olhos, Dor atrás dos olhos. febre alta. A febre da Bia subiu na escada. Não, Junqueira, a febre era alta porque era acima de 38 graus. E aí, Junqueira, eu fiquei toda dolorida com dor no meu corpo, dor nas juntas. Ai, igual minha vovozinha. Não, dores piores que a da sua vovozinha, porque eu nem conseguia me levantar. Mas sabe por que eu me curei logo? Tomou um belo caldo de chambari. Não, Junqueira. Eu me curei logo porque no primeiro indício de febre, a minha mãe me levou, sabe pra onde? Para uma padaria para você comer bastante sonhos. Ai, Junqueira, nada a ver. A minha mãe me levou para a unidade básica de saúde mais próxima da minha casa. Ela me levou para o médico. Aí lá, o médico me passou uma receitinha, pediu que eu me mantivesse em repouso e tomasse bastante líquido. Aí por isso que eu me curei logo, Junqueira. Mas é muito ruim ficar doente. Sabe o que o médico falou para minha mãe? Que se ela não tivesse cuidado a tempo, o que poderia ter acontecido comigo? Você poderia ter partido. Sim, Junqueira, eu poderia não mais estar aqui. Está agora lá na terra dos peixes. Que isso, Junqueira? Mas de fato é mesmo, Junqueira. Uma dengue que se ela não for tratada, acontece isso mesmo, porque dengue mata, Junqueira. Ai, agora que deu medo. Mas o melhor remédio é prevenir. A prevenção ainda é o melhor remédio, Junqueira. E você sabe como é que a gente se previne da dengue? É manter os quintais sempre limpos, não deixar água parada. Exatamente. E jogar o lixo aonde, Junqueira? No lixo. Ensacadinho pro carro do lixo levar, não é isso? Isso mesmo, Bia. Mantendo todos esses cuidados, a gente não vai adoecer de dengue, nem nós e nem a nossa comunidade. Isso mesmo. Ô, Junqueira, Oi. mas já que a gente aprendeu sobre o mosquito, sobre a doença, como evitá-la, quem procurar quando adoecer, eu fiquei sabendo que você é um cara que gosta de cantar, é verdade? Sim, Bia, canto muito bem no meu banheiro.
Eu fiquei sabendo que você canta por onde a gente passa, e é verdade sim. E você hoje vai cantar aqui para os telespectadores do Chega Mais? Eu vi que tá animado. Então vamos cantar? Sim, Miriam. Então vamos lá, você tem a voz bonita, você começa. Dengue, ou calazar e outras mais. Pra não pegar essa doença é bom limpar sempre os quintais. Limpar sempre os quintais. Lixo, água parada é ruim demais. Servem pra criar mosquito e adoecer gente demais. Adoecer gente demais. 1, 2, 3, 4. Pra ficar saudável, joga o lixo lá no saco. Que legal, Junqueira. Ô, Junqueira. Oi. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, e você? Também, Miriam. Porque eu sei que as pessoas que ouviram o nosso recadinho vão colocar em prática e não vão deixar água parada em suas casas. E vão ter cuidado com o lixo, né? Porque o lixo que é produzido por mim, de quem é a responsabilidade? É sua. Exatamente, não é, Junqueira? Ai, mas agora, sabe o que eu escutei? Você sabe? Eu estou ouvindo também. É a minha mãe me chamando e a sua também. Sim, Miriam. Hoje é o dia de fazer a tarefinha da escola e de ajudar a mamãe e o papai a limpar o quintal, não é isso? Isso mesmo. Antes a gente coloca uma luvinha nas mãos e sai ali limpando o que tem que limpar, não é isso? Sim. E se não tiver a luvinha? Pode colocar uma sacolinha também. E vamos lá ajudar a mamãe e o papai? Sim, vamos sim. Mas antes, vamos agradecer o convite do programa Chega Mais? Sim, Miriam. Então, muito obrigado e tchau! Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Bem convidado da semana, Caldeirão Cultural.